E é impressionante nós olharmos como que as palavras usadas por São Marcos na descrição da multiplicação dos pães são quase que a repetição das palavras da instituição da Eucaristia. E claro, é interessante lembrar que São Marcos escreveu o Evangelho depois da ressurreição de Jesus, é claro. Então essas palavras para os primeiros cristãos faziam ainda muito mais sentido pela proximidade com o fato. São Marcos de propósito diz, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu aos discípulos. São as palavras muito parecidas, claro, não são idênticas, mas são muito parecidas para recordar que aquele pão ali material era uma figura do pão espiritual. E por isso que no Evangelho de São João, depois da multiplicação dos pães, o que vem? O discurso do pão da vida. Vocês me procuram pelo pão material, mas eu quero dar-vos outro alimento, que não vai perecer e que vos dará a vida eterna. Então, nosso Senhor nos diz, para eu levar a vida cristã, para eu não ficar simplesmente no evitar o pecado, mas viver a santidade a que Deus me chama, eu preciso de um alimento que é a Eucaristia, a Sagrada Comunhão. A missa de hoje nos convida a desejarmos cada vez mais a Sagrada Comunhão. Nós precisamos da Eucaristia, nós precisamos da Sagrada Comunhão, da missa, sim, claro, mas precisamos também da comunhão para nos alimentar. É bom sempre recordar que a comunhão não é prêmio para os bons. Se a comunhão fosse prêmio para os bons, pobres de nós, não é prêmio para os bons. Lá no céu, Jesus vai ser o manjar escondido de que fala o Apocalipse. O banquete recompensa por aqueles que chegaram ao céu, mas aqui na terra não. Aqui ele é o alimento dos fracos, o remédio dos doentes. Aqui eu vou à mesa da comunhão não porque eu mereço, mas porque eu preciso. Claro, com as devidas disposições, pela santidade do sacramento, mas é meu alimento. Nós precisamos da comunhão. Querem ser santos? Comunguem. Querem vencer o pecado? Querem sair dessa etapa? Querem parar de engatinhar na vida espiritual e caminhar a passos de gigantes? Comunguem. Comunguem com frequência. Estão mais tentados? Comunguem mais. Faça o propósito de durante a semana comungar mais vezes, comunguem mais, comunguemos mais e nós vamos ver o efeito. Há um santo que dizia que o fiel, quando sai da mesa da comunhão, parece um leão, pela força que ele tem em si, porque ele tem em si a força do próprio Deus. E é necessário não só comungar, mas recordar, meus irmãos, e pensar no que significa a comunhão. Eu tenho a vida de Deus em mim. Quando eu comungo, Jesus está vivo em mim. Na hora da comunhão, mais do que nunca, eu posso tomar para mim as palavras de São Paulo e falar, agora não sou eu que vivo, já não sou mais eu que vivo, Cristo está vivendo em mim. E Jesus deseja que essa vida permaneça, que não seja simplesmente o tempo em que estão em mim as espécies eucarísticas, mas que a sua vida permaneça em mim. Como? Pela vida cristã, pelas virtudes. Cristo quer agir em nós pelas nossas obras, pela prática da vida cristã. E a comunhão que vai ser a nossa força. Então aproveitemos esse domingo para renovar a nossa fé na Santíssima Eucaristia, a nossa fé na força da comunhão. Conta-se de São Damião de Veuster, o padre dos leprosos da ilha de Molokai, e ele ficava lá sozinho naquela ilha. Só depois de muito tempo que ele conseguiu ter ajudantes, e um dia perguntaram para ele como que ele conseguia viver ali na ilha, sozinho, só ele de padre ali, no meio dos doentes, e ele falou assim, tirem a Eucaristia dessa ilha, e eu não fico aqui um dia sequer. Ele sabia que a força vinha da Eucaristia, a força para tudo que ele fazia ali, vinha da Eucaristia. Se nós queremos ser fortes, meus irmãos, não com a nossa força, mas com a força de Deus, esse é o caminho, é a Eucaristia.